Oi galera, hoje a gente vai explicar o exercício de escoamento viscoso. Como vocês podem ver aqui, a gente tem dois reservatórios e a nossa tubulação. Na nossa tubulação a gente tem alguns acessórios, que aqui primeiro a gente tem uma válvula globo, aqui é uma bomba, uma curva, um cotovelo e uma válvula gaveta. Bom, aqui a gente tem os dados do nosso exercício, a densidade, que é a água, nosso volume específico, o comprimento total da tubulação, que é de 500 metros, a perda da bomba, o diâmetro do tubo, que é 2 polegadas, então transformando vai ficar 50,8 milímetros. Aqui a gente tem a nossa rugosidade relativa. Nesse exercício ele já deu a rugosidade relativa, que é dividido pelo diâmetro. Quando ele não der, a gente vai ver nessa tabela seguinte que a rugosidade ela é dada em milímetros. Então, quando a gente for dividir pelo diâmetro, a gente usa o nosso diâmetro em milímetros para poder cortar. E aqui a gente tem as alturas dos dois reservatórios. Bom, então a gente vai fazer as perdas do sistema. Aqui a gente tem a nossa entrada. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, é L sobre D. Então, o nosso L a gente não tem, ele é zero, então a gente pode ver na curva que a nossa perda vai ser meio. Aqui nessa próxima tabela, a gente tem as perdas das válvulas e do cotovelo. Como o nosso diâmetro do tubo é de 2 polegadas e as nossas válvulas são rosqueadas, a gente pode ver aqui na tabela que a perda da válvula globo é 6,9, a da válvula gaveta é 0,16 e a do cotovelo regular de 90 graus é 0,95. Nas válvulas a gente tem que somar o nosso gap. Então nesse próximo gráfico a gente pode ver o gap das válvulas, que a nossa válvula globo, a curva dela, a gente vai ver que é de 4, porque ela está 100% aberta. Aqui na válvula gaveta, ela está 50% aberta. Então, também a gente vai na curva dela e vê que também vai dar 4. Aí vai faltar a nossa curva. A gente pode ver no gráfico que vai ser R sobre D, que é o raio da curva pelo diâmetro da tubulação, que vai dar aproximadamente 3 aqui nessa parte do gráfico que é em X. Então, a gente vai pegar também o epsilon sobre D, que é 0,001, vai na curva dele e a gente vai ver que a perda da curva é de 0,2. E a nossa saída é uma saída de expansão. Como a gente pode estar vendo aqui, a gente tem um diâmetro muito pequeno pelo um diâmetro muito grande. Então, quando a gente dividir o diâmetro pequeno pelo diâmetro maior vai tender a zero e a nossa perda vai ser de 1. Então, somando todas as perdas, a gente vai ter um total de 17,71 e é sempre dado em metros. Continuando aqui o exercício que a Gabriela estava falando anteriormente, o objetivo desse exercício é encontrar a potência da bomba. A potência da bomba é dada por essa fórmula aqui, que é igual a densidade vezes a gravidade, vezes a vazão, vezes a perda da bomba. Nós temos todos esses componentes menos a vazão. Para determinar a vazão, a gente precisa determinar a velocidade aqui do escoamento no sistema. Analisando os dados que o exercício nos forneceu, a gente vai sempre determinar o nosso caminho. Nesse exercício de escoamento viscoso, é sempre interessante, primeiro a gente olhar os dados que o exercício já nos forneceu, olhar as equações para a gente determinar onde a gente quer chegar, para tentar visualizar melhor o método que a gente vai utilizar para solucionar o exercício. Nesse caso, a gente vai começar utilizando aqui a equação de energia para um escoamento permanente. A gente observa que os dois reservatórios estão abertos. O que a gente pode determinar, que é a pressão atmosférica daqui e pressão atmosférica de lá. Ou seja, uma pressão constante, o que nos permite cortar esses dois lados da equação, assim como a velocidade. Porque a velocidade ela não vai se alterar durante todo o nosso caminho aqui. Vai ser uma velocidade 1 igual a velocidade 2, também constante, que nos permite também cortar essa parte da equação. Trabalhando aqui com o que sobrou, a gente determina que o HP
ele é igual a altura 1 menos a altura 2 mais a perda da bomba. Porém, tem outra forma de determinar o HP, porque a gente também não tem esse HP. E tem outra forma que dá para a gente igualar as duas para poder determinar a nossa velocidade. A outra forma é a velocidade ao quadrado, que é o que a gente quer determinar, dividido por 2 vezes a gravidade, vezes o fator de atrito, vezes o comprimento total do tubo, dividido pelo diâmetro do tubo, mais o somatório de K, que a Gabriela já explicou como a gente vai calcular ele, que depende de todos os nossos acessórios da tubulação. Em alguns exercícios, vocês vão reparar que a gente aqui, para determinar esse primeiro valor de V, a gente chuta uma vazão. Porém, nesse caso, com os dados que a gente já tem, é possível determinar o nosso primeiro V de outra forma. Como? A gente vai adotar como se o escoamento fosse laminar. O escoamento sendo laminar, a gente pode falar que o fator de atrito é igual a 64 sobre o número de Reynolds. O número de Reynolds, ele é determinado por densidade vezes velocidade vezes o diâmetro, dividido pelo coeficiente de atrito. Porém, ele aqui nos deu o volume específico. O volume específico, a gente sabe que ele é igual ao coeficiente de atrito dividido pela densidade. Invertendo, a gente pode falar que a densidade sobre o coeficiente de atrito é igual ao inverso do volume específico. O que nos permite substituir aqui na fórmula e chegar aqui. O número de Reynolds, velocidade, vezes o diâmetro, dividido pelo volume específico. Substituindo aqui nessa fórmula o fator de atrito, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, solução. Agora, a gente precisa determinar o V. Como ele está ao quadrado, a gente vai, ele aparece 2 vezes aqui na equação, a gente vai igualar a zero e continuar a nossa solução resolvendo uma equação do segundo grau. Continuando aqui, vamos substituir os valores. Igual eu tinha dito anteriormente, a gente pegou aquela equação e igualou a zero. Caímos numa equação de segundo grau. Substituindo os valores aqui de somatório de K, de gravidade e todos os outros aqui, a gente vai chegar numa equação de segundo grau. Resolvendo ela por Bhaskara, o modo normal que a gente costuma resolver, vamos achar a primeira velocidade, que é de 7,71 metros por segundo. Como se trata de um escoamento, a gente deve determinar se ele é turbulento ou laminar sempre. Por isso a gente joga em Reynolds de novo e vai descobrir um novo número de Reynolds, que é 299.601. 100 unidade e como ele é maior que 2.300, a gente pode falar que se trata de um escoamento turbulento. Com esse número de Reynolds, a gente tem essa fórmula aqui para poder determinar o nosso fator de atrito. Essa fórmula aqui ela é dada, até nos exercícios já vem essa fórmula e tal. Substituindo aqui os valores novamente, temos todos os valores aqui, só fazer uma substituição mesmo. A gente vai determinar um novo F de 0,021. Isolando aqui na fórmula de HP, que é aquela que a gente usou anteriormente, a gente vai conseguir determinar uma nova velocidade de 2,31 metros por segundo. Continuando, com aquele valor de velocidade de 2,31 metros por segundo, a gente vai utilizar as mesmas fórmulas para determinar o Reynolds, o fator de atrito e a velocidade, uma nova velocidade. Jogando ali, a gente vai achar um Reynolds de 89.963,93, que também é um valor maior que 2.300, e vai continuar no escoamento turbulento. Vocês vão reparar que fazendo exercício sempre a gente vai estar falando de escoamento turbulento. Então, o F vai ser achado da mesma fórmula, naquela fórmula ali. Vai ser um F de 0,022 e vai dar uma velocidade de 2,23, a nova velocidade. Isso aqui a gente chama de uma nova iteração, então fica sendo a nossa segunda iteração.
Quando a gente pega essa velocidade e vai achar um novo Reynolds, já passei a nossa terceira iteração. Então, achando um novo valor de Reynolds, achamos um valor de 86.799,41, que também é maior que 2.300. Como a gente achou esse valor de Reynolds? Na mesma fórmula, essa aqui. Então, a gente vai utilizar também a mesma fórmula para determinar o fator de atrito, que é 0,022, e vai ver que a velocidade aqui, 2,23, vai bater com aqui de cima. Aconteceu isso, bateu, é a hora de parar o nosso exercício, que já vai ser essa velocidade que a gente queria determinar. Com essa velocidade, usando aqui o conceito que vazão é igual a velocidade vezes área, a gente vai achar uma vazão de 0,0045 metro cúbico por segundo. A vazão em metro cúbico por segundo, na maioria dos casos, é uma vazão mais baixa, porque como ela é trabalhada em litros, todo o projeto é feito em litro por segundo. Então vocês vão reparar que quando a gente transforma em metro por segundo, sempre vai dar uma vazão um pouco baixa mesmo, é normal. A potência, que é o foco do nosso exercício, que é o que a gente queria achar, é dada pela fórmula densidade vezes a gravidade vezes a vazão vezes a perda da bomba, que vai dar uma potência aqui de 6.646,42 watts, ou, que preferir, 6,64 kW. Aqui é importante reparar que não deu eficiência. Quando der eficiência, essa primeira potência aqui, a gente pega ela, e o que a gente chama de potência real vai ser essa primeira potência dividido pela eficiência. Presta atenção nisso daqui quando aparecer eficiência. No mais é isso. Qualquer dúvida pode estar procurando qualquer membro aqui do Fênix Fenomenal. É isso aí, valeu galera!